Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em uma narrativa fascinante e cheia de lições profundas, retirada das páginas da Bíblia. Estamos prestes a explorar a vida extraordinária de Elias, um profeta notável que desafiou reis, enfrentou secas severas e demonstrou o poder divino de maneiras surpreendentes. Ao longo dessa jornada, testemunharemos milagres, confrontos poderosos no Monte Carmelo e a transição de seu legado para Eliseu. Preparem-se para se inspirar e refletir, pois a história de Elias é uma fonte inesgotável de sabedoria e fé. Por isso já peço seu like e inscrição no canal e que fique conosco até o final dessa história. Era uma época de trevas espirituais e decadência moral na terra de Gileade. Os líderes do reino, liderados pelo rei Acabe e sua rainha Jezabel, haviam se desviado da verdadeira adoração ao Deus de Israel. O povo estava imerso na idolatria, adorando falsos deuses e abandonando os caminhos do Senhor. Nesse cenário desafiador surge Elias, um homem destemido e dedicado a Deus. Seu chamado divino é recebido de maneira dramática, enquanto ele contempla a condição espiritual de sua nação. Deus o instrui a confrontar os líderes rebeldes e proclamar uma mensagem de arrependimento. Elias, oriundo da região de Gileade, onde o sol escaldante castigava a terra seca, não era um homem comum. Sua vida não estava registrada em crônicas escritas, mas sua reputação se espalhava como fogo. Sua história falava mais alto do que as conquistas de muitos reis daquela época. O profeta Elias, conhecido como Elias de Tisbe, destacava-se não apenas por suas palavras, mas também por sua resistência física notável. Em 1 Reis 17:1, suas palavras desafiadoras ecoaram no palácio do rei Acabe, predizendo uma grande seca como consequência do afastamento do povo de Deus. Elias, corajoso e ousado, correu à frente do carro do rei Acabe, evidenciando não apenas sua mensagem profética, mas também sua vigorosa condição física. Sua jornada começou a ser marcada por atos poderosos e intervenções divinas, revelando a mão guiadora do Senhor em sua vida. Deus guiou Elias ao ribeiro de Querite, onde milagrosamente foi sustentado por corvos, uma experiência única de provisão divina. Quando o ribeiro secou devido à seca, Elias foi direcionado a Sarepta, em Sidom, onde uma viúva o acolheu. O poder de Deus foi manifestado na casa da viúva, onde a farinha e o azeite milagrosamente não se esgotaram durante a seca, cumprindo a promessa feita por Elias. Esses eventos extraordinários marcaram o início da jornada profética de Elias, destacando não apenas seu papel como mensageiro de Deus, mas também a fidelidade divina em meio às adversidades. O capítulo termina com Elias desafiando a realeza corrompida e proclamando a mensagem de Deus, que ecoaria ao longo de sua missão divina na história de Israel. Após sua notável entrada na narrativa bíblica, Elias se encontra diante de um dos momentos mais cruciais de sua missão profética no Monte Carmelo. A nação estava mergulhada na adoração a Baal, liderada por Acabe e Jezabel, que promoviam a idolatria e afastavam o povo do verdadeiro Deus. O Monte Carmelo, situado diante do povo dividido em sua fé, tornou-se o palco para um confronto sobrenatural entre Elias e os profetas de Baal. Elias desafiou o povo a tomar uma decisão definitiva: seguir ao Senhor ou a Baal. A prova seria simples, mas poderosa. 2 novilhos foram preparados, um para os profetas de Baal e outro para Elias. A escolha do Deus verdadeiro seria confirmada pelo Deus que respondesse com fogo e consumisse o sacrifício preparado. No entanto, Elias propôs uma condição ainda mais desafiadora, ordenando que água fosse derramada sobre o altar 3 vezes, saturando completamente o sacrifício e a lenha. O momento do sacrifício chegou,
E Elias orou ao Senhor não apenas por uma resposta sobrenatural, mas também para que os corações do povo se voltassem novamente para Deus. O fogo do Senhor desceu do céu, consumindo não apenas o sacrifício, mas também a lenha, as pedras e até a água na vala, deixando claro que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. Esse evento não apenas restaurou a fé do povo em Deus, mas também desencadeou uma reviravolta no cenário espiritual da nação. Elias, em sua ousadia e confiança no Senhor, mostrou que a verdadeira adoração deveria ser dada ao Deus vivo e não a ídolos inanimados. Após essa dramática demonstração de poder divino, Elias instruiu o povo a agir e participou ativamente na execução dos profetas de Baal. Esse capítulo encerra-se com a promessa de chuva, pois a seca que assolava a terra estava prestes a chegar ao fim. Este desafio, no Monte Carmelo, tornou-se um marco na vida de Elias, demonstrando não apenas o poder sobrenatural de Deus, mas também a importância da escolha entre a fidelidade a Deus e a adoração a falsos deuses. Após a impressionante demonstração de poder no Monte Carmelo, Elias percebe que a chuva prometida está prestes a chegar, marcando o fim da severa seca que assolava a terra. Com a nação testemunhando o retorno da providência divina, Elias parte em uma jornada em busca de respostas mais profundas e direção divina. Acompanhado pela promessa de chuva, Elias inicia sua jornada em direção ao Monte Sinai, o mesmo local onde Moisés havia recebido as tábuas da lei. Essa escolha não foi por acaso. Elias buscava uma experiência espiritual profunda e ansiava por uma comunhão especial com Deus. No Monte Sinai, Elias enfrenta ventos fortes, terremotos e fogo, fenômenos grandiosos que poderiam indicar a presença majestosa de Deus. No entanto, Deus escolhe se manifestar de maneira diferente. Em vez de um espetáculo grandioso, Deus fala com Elias por meio de uma voz suave e delicada. Essa experiência revela não apenas a presença de Deus nos eventos extraordinários, mas também em momentos tranquilos e sutis. Elias, ao ouvir a voz suave, cobre o rosto com seu manto em reverência, reconhecendo a santidade do momento. Deus questiona Elias sobre o motivo de sua presença ali, e Elias responde reiterando seu zelo pelo Senhor e seu compromisso com a missão profética. Em resposta, Deus confia a Elias novas instruções e revelações sobre seu papel contínuo na nação. Além disso, Deus revela a Elias que ele não está sozinho, pois reserva para si um remanescente fiel e comprometido. Esta jornada em busca de respostas não apenas aprofunda a relação de Elias com Deus, mas também destaca a importância de reconhecer a presença de Deus não apenas nos momentos extraordinários, mas também nos detalhes mais delicados da vida. A experiência de Elias no Monte Sinai marca um ponto de inflexão em sua missão profética e prepara o terreno para os próximos desafios que ele e a nação de Israel enfrentarão. Após a reveladora experiência no Monte Sinai, Elias sente que é o momento de garantir a continuidade de sua missão profética. Ele parte em direção a Abel-Meolá, onde encontra um jovem chamado Eliseu trabalhando nos campos, arando com 12 juntas de bois. Elias, guiado pelo Espírito, aproxima-se de Eliseu e lança sobre ele seu manto, um gesto simbólico que indica a transmissão do chamado profético. Eliseu, um homem de origem simples, recebe o manto de Elias como um sinal divino e compreende o significado profundo desse ato. Ele deixa seus bois e, com um coração cheio de disposição e respeito, pede permissão para se despedir de seus pais antes de seguir Elias. Este gesto de Eliseu representa não apenas uma atitude de gratidão, mas também simboliza a transição de uma vida comum para um destino extraordinário.
Elias, compreendendo a profundidade desse momento, permite que Eliseu siga seu coração e despeça-se de seus entes queridos. Este encontro é mais do que a transferência de um manto. É a passagem do bastão profético de uma geração para a próxima. Ao se despedir de seus pais, Eliseu manifesta seu compromisso ao lançar uma festa para os seus conterrâneos. Ele sacrifica os bois que antes aravam os campos, simbolizando o fim de sua antiga vida e o início de uma nova jornada ao lado de Elias. A relação entre Elias e Eliseu se desenvolve como a de um mestre e discípulo. Elias não apenas compartilha seus conhecimentos e experiências, mas também revela a Eliseu os desafios que enfrentarão juntos. O novo discípulo demonstra não apenas respeito por seu mentor, mas também uma profunda devoção ao Deus de Israel. A história do encontro com Eliseu destaca a importância de cultivar líderes e sucessores, preparando o caminho para a continuidade da missão divina. O manto lançado sobre Eliseu representa não apenas a transferência de autoridade, mas também a confiança de Deus na próxima geração de líderes comprometidos com sua vontade. Esse capítulo encerra-se com Elias e Eliseu unidos, prontos para enfrentar os desafios futuros e continuar a obra divina em Israel. Elias e Eliseu, agora unidos por um propósito divino, embarcam em uma jornada marcada por milagres e desafios. O manto profético que Elias transferiu para Eliseu torna-se uma poderosa manifestação do poder de Deus nas mãos do novo profeta. O primeiro milagre de Eliseu ocorre durante a travessia do Rio Jordão. Ao se aproximarem das águas, Eliseu golpeia o rio com o manto, e as águas se dividem, proporcionando-lhes uma passagem seca. Esse evento não apenas confirma a autenticidade do chamado de Eliseu, mas também ecoa o poder divino que operou por meio de Elias. A jornada da dupla profética continua com a realização de milagres que impactam diretamente a vida do povo de Israel. Eliseu, inspirado pelo Espírito de Deus, realiza curas, multiplica alimentos e manifesta o poder divino em diversas situações. Seus milagres não são apenas demonstrações de poder, mas também testemunhos do cuidado de Deus para com seu povo. No entanto, essa temporada de milagres é entrecortada por desafios significativos. Elias e Eliseu enfrentam a oposição de líderes religiosos corruptos e a resistência daqueles que se opõem à mensagem divina. A fé do povo é testada, e a dupla profética é desafiada a permanecer firme em seu compromisso com Deus. Durante esse capítulo, surge uma narrativa paralela de uma viúva que, em desespero, busca a ajuda de Eliseu. Seu marido, um homem temente a Deus, morre, deixando-a endividada e prestes a perder seus filhos para credores. Eliseu, orientado por Deus, intervém de maneira miraculosa, proporcionando a essa viúva não apenas o pagamento de suas dívidas, mas também a promessa de sustento contínuo. O capítulo conclui com Elias e Eliseu, enfrentando uma crescente hostilidade por parte daqueles que se opõem à mensagem divina. O poder de Deus é evidente nos milagres realizados, mas o desafio agora está em manter a fé diante das adversidades crescentes. A história de milagres e desafios prepara o terreno para uma narrativa cada vez mais intensa e reveladora na vida de Elias e Eliseu. O capítulo se inicia com a crescente influência de Jezabel sobre Acabe, rei de Israel. Sua determinação em promover a adoração a Baal e suprimir a fé no Deus de Israel intensifica-se, desencadeando uma perseguição contra os profetas e seguidores fiéis. Jezabel, sedenta por poder e controle, manipula as circunstâncias para prejudicar a reputação de Elias e Eliseu. Ela espalha falsos boatos, questionando a autenticidade de seus milagres e desafiando abertamente a autoridade divina que eles representam.
O povo de Israel, dividido entre a lealdade a Deus e a influência corruptora de Jezabel, enfrenta uma crise espiritual. A perseguição se intensifica quando Jezabel, em sua astúcia maquiavélica, planeja uma armadilha para capturar Elias. O profeta é forçado a se esconder e enfrentar momentos de solidão e desânimo. Enquanto isso, Eliseu permanece firme, liderando os seguidores fiéis e buscando a orientação divina para enfrentar os desafios impostos por Jezabel. A narrativa se desenrola, com a perseguição atingindo um ápice quando Jezabel orquestra a morte de um fiel seguidor, um homem temente a Deus, na tentativa de intimidar outros. Essa ação desencadeia uma onda de indignação entre os profetas e o povo fiel, levando a uma clara divisão entre aqueles que seguem Jezabel e os que permanecem leais ao Deus de Israel. Diante da perseguição implacável, Elias emerge de seu esconderijo com uma mensagem profética de julgamento para Jezabel e Acabe. Ele proclama que a justiça divina prevalecerá sobre a maldade deles e que eles colherão as consequências de seus atos. Essa ousada declaração desencadeia uma reviravolta na narrativa, deixando o destino de Jezabel suspenso no equilíbrio da justiça divina. O capítulo A Perseguição de Jezabel destaca o confronto entre a fé inabalável dos profetas e a oposição feroz de Jezabel. À medida que a perseguição se intensifica, a batalha espiritual entre o bem e o mal se torna mais evidente, preparando o terreno para eventos decisivos que moldarão o destino de Israel e dos profetas Elias e Eliseu. O capítulo se inicia com Elias, enfrentando um profundo desânimo após a intensa perseguição de Jezabel. O profeta, abatido pela fadiga física e emocional, retira-se para o deserto, buscando solidão e refúgio diante das pressões que enfrenta. Sua mente está repleta de dúvidas e questionamentos, e ele se sente desencorajado diante da magnitude da tarefa que lhe foi confiada. Enquanto Elias vagueia pelo deserto, ele reflete sobre os eventos recentes, lembrando-se dos momentos de triunfo e desafio. Em um ato de desespero, ele expressa seu desejo de morrer, sentindo-se incapaz de suportar a carga que carrega. A solidão do deserto amplifica seus sentimentos de isolamento e desamparo. Neste ponto crucial da narrativa, Deus intervém de maneira única e surpreendente. Ao invés de responder aos questionamentos de Elias com grandiosos fenômenos naturais, Deus escolhe se revelar através de uma voz suave e delicada. Esta experiência íntima e transcendental lembra a Elias que Deus não está apenas nos momentos espetaculares, mas também nas sutilezas e nas quietudes da vida. A voz de Deus conforta Elias, renovando sua força e chamando-o a retomar sua missão. Deus reitera a Elias a importância de sua tarefa e fornece-lhe novas direções e propósitos. Elias, tocado pela presença divina, cobre seu rosto com um manto em reverência e submissão, saindo da caverna com uma nova determinação. O capítulo O Desânimo de Elias destaca a dimensão humana dos profetas, revelando que mesmo os mais dedicados enfrentam momentos de desânimo e fragilidade. A intervenção de Deus não apenas restaura a fé e a coragem de Elias, mas também enfatiza a relevância da conexão pessoal com o divino na superação das adversidades. Este capítulo serve como um ponto de virada na jornada de Elias, preparando-o para os desafios vindouros e reafirmando a promessa divina em sua vida. Após o episódio no Monte Horebe, onde Elias experimentou a voz suave de Deus, o profeta embarca em uma jornada transformadora, marcada por uma nova perspectiva e propósito. Com a reverência renovada e a determinação fortalecida, Elias inicia sua caminhada com uma clareza de missão que transcende os desafios e desânimos anteriores. A narrativa começa com Elias deixando o deserto para cumprir as orientações divinas. Ele se encaminha para a cidade de Samaria, onde a voz suave de Deus ainda ressoa em seu coração.
Ao chegar, Elias encontra-se com os filhos dos profetas, compartilhando sua experiência única e encorajando-os a permanecerem fiéis à voz suave do Criador. Em meio a essa nova fase de sua jornada, Elias realiza milagres que refletem não apenas seu poder como profeta, mas também a manifestação contínua da graça divina. Ele abençoa as águas de Jericó, antes amargas e impróprias para o consumo, tornando-as potáveis e restaurando a vida à terra árida ao redor. Contudo, nem tudo é harmonioso. Elias enfrenta resistência e questionamentos, não apenas dos inimigos de sua mensagem, mas também entre aqueles que deveriam ser aliados. Ele persiste com paciência e ensina aos discípulos sobre a importância de ouvir a voz suave de Deus, mesmo em meio aos desafios e adversidades. O capítulo culmina em um momento crucial, quando Elias, impulsionado pela voz suave de Deus, recebe uma revelação sobre a necessidade de um sucessor. Ele é orientado a ungir Eliseu como seu substituto, dando início a uma nova fase na transmissão do manto profético. Este gesto simboliza a continuidade da obra de Deus através de seus servos, revelando a importância da preparação e da renovação constante na trajetória espiritual. Assim, o capítulo 8, a voz suave de Deus, não apenas destaca a transformação pessoal de Elias, mas também introduz a próxima geração de profetas, destacando a importância da voz suave de Deus como guia e sustento na jornada espiritual. O capítulo serve como uma ponte entre as experiências individuais de Elias e o chamado coletivo para manter viva a mensagem divina, mesmo diante das adversidades. O capítulo começa com uma atmosfera de expectativa, enquanto Elias continua sua jornada com Eliseu a seu lado. A voz suave de Deus ainda ressoa em seu coração, guiando-o a realizar os propósitos divinos na terra de Israel. A narrativa enfatiza a transição iminente, indicando que o momento de Elias na terra está chegando ao fim. Elias e Eliseu atravessam cidades e vilarejos, compartilhando mensagens de esperança e restauração. A cada passo, a voz suave de Deus continua a orientar Elias, indicando a importância de sua missão final. Conforme se aproximam do Monte Horebe, o local onde Elias ouviu a voz suave de Deus pela primeira vez, a atmosfera se torna carregada de significado e simbolismo. Ao chegar ao Monte Horebe, Elias percebe que sua jornada terrena está chegando ao fim. Ele revela a Eliseu o propósito divino para sua vida e a necessidade de se separar. A despedida entre mestre e discípulo é marcada pela compreensão mútua e pelo respeito profundo. Eliseu expressa sua determinação de permanecer fiel ao legado de Elias, enquanto Elias reforça a importância de ouvir a voz suave de Deus em cada passo. O clímax do capítulo ocorre quando uma carruagem de fogo, guiada por cavalos de fogo, desce do céu para levar Elias. Este evento extraordinário é testemunhado por Eliseu, que observa com reverência e assombro. A ascensão de Elias é acompanhada por um redemoinho e uma poderosa demonstração do poder divino. Eliseu, agora sozinho na encosta do Monte Horebe, recolhe o manto de Elias que caiu durante a ascensão. Ele entende que a voz suave de Deus continua a guiá-lo e capacitará seus passos futuros. Este momento de transição representa não apenas a sucessão profética, mas também a continuidade da obra divina na terra de Israel. O capítulo encerra com Eliseu, revestido do manto de Elias, olhando para o céu com determinação. Ele se prepara para assumir a responsabilidade de liderar e profetizar, sabendo que a voz suave de Deus o acompanhará em cada jornada. Assim, a ascensão de Elias não marca o fim, mas o início de uma nova fase na trajetória divina que moldará o destino de Israel. O capítulo se inicia com Eliseu, agora revestido do manto de Elias, retornando à cidade de Samaria.
A notícia da ascensão de Elias se espalhou, e o povo está ansioso para testemunhar os acontecimentos seguintes. Eliseu sente a responsabilidade sobre seus ombros, consciente de que seu chamado é vital para o futuro de Israel. Ao chegar à cidade, Eliseu encontra os filhos dos profetas e outros seguidores de Elias, que o recebem com respeito e expectativa. Eles reconhecem o manto de Elias e saúdam Eliseu como o sucessor ungido. A atmosfera é carregada de emoção, pois todos percebem que estão testemunhando um momento significativo na história espiritual de Israel. Eliseu, agora no papel de líder espiritual, reúne o povo para compartilhar uma mensagem de esperança e renovação. Ele fala sobre a fidelidade de Deus e exorta o povo a permanecer fiel aos caminhos do Senhor. Sua pregação é marcada pela mesma autoridade e unção que caracterizavam as palavras de Elias. Enquanto Eliseu ministra ao povo, um grupo de líderes céticos questiona sua capacidade de suceder Elias. Eles desafiam a autenticidade do manto e sugerem que Elias pode ter sido apenas um profeta excepcional. Eliseu, confiante no chamado divino sobre sua vida, propõe um desafio: que a presença de Deus se manifeste de maneira poderosa naquele momento. Eliseu, lembrando-se da intervenção divina no Monte Carmelo durante o desafio de Elias, propõe erguer um altar e invocar a resposta de Deus. O povo concorda e todos se reúnem para testemunhar o poder sobrenatural de Deus. Em um momento de fervorosa oração, um fogo celestial desce e consome o sacrifício no altar, confirmando a autenticidade do manto de Elias e a validade do chamado de Eliseu. Esse evento milagroso solidifica a posição de Eliseu como o novo profeta ungido de Deus. Os líderes céticos reconhecem a soberania divina e se curvam diante da autoridade espiritual de Eliseu. O capítulo conclui com Eliseu guiando o povo em um tempo de adoração e agradecimento, enquanto a notícia de sua comissão divina se espalha por toda a terra de Israel. O capítulo se desenrola com Eliseu assumindo sua missão profética e iniciando uma jornada de purificação em toda a terra de Israel. O povo, inspirado pelo recente milagre do fogo celestial, está ansioso para testemunhar o poder de Deus por meio de Eliseu. Eliseu começa sua missão em Samaria, a capital do reino. Ele convoca os líderes espirituais e políticos, desafiando-os a abandonar práticas idólatras e a se voltarem para o Senhor. Sua mensagem enfatiza a necessidade de pureza e santidade no culto a Deus. Ao mesmo tempo, Eliseu instrui os discípulos e seguidores a disseminarem a mensagem de arrependimento por toda a nação. Eles viajam de cidade em cidade, pregando a palavra de Deus e chamando o povo ao retorno sincero. Ocorrem momentos de resistência e oposição, mas Eliseu, revestido do manto de Elias, demonstra a autoridade divina por meio de milagres e prodígios. Durante essa jornada, Eliseu chega a lugares onde rituais pagãos e cultos a ídolos prosperam. Ele confronta sacerdotes e líderes dessas práticas, desafiando-os a reconhecerem o verdadeiro Deus. Em um evento marcante, Eliseu ora para que Deus envie um sinal visível de sua presença, e um terremoto sacode o local, abalando as estruturas dos altares pagãos. A mensagem de Eliseu se espalha, despertando um movimento nacional de arrependimento e renovação espiritual. Pessoas de todas as classes sociais e origens são tocadas pelo poder de Deus, abandonando antigas práticas e se voltando para o Senhor. Ao longo desse capítulo, Eliseu também encontra resistência por parte daqueles que se apegam obstinadamente aos seus caminhos ímpios. Líderes corruptos e idólatras tentam minar a autoridade de Eliseu, mas a cada tentativa são confrontados com a intervenção divina. O capítulo conclui com Eliseu, confiante na obra de purificação que Deus iniciou, preparando-se para a próxima fase de sua missão profética.
O povo de Israel, agora mais consciente de sua necessidade espiritual, aguarda ansiosamente para ver como a jornada de purificação se desdobrará nos próximos capítulos de sua história. Este capítulo inicia com Jeú, o líder recém-estabelecido, buscando solidificar sua autoridade e promover a verdadeira adoração a Deus em Israel. Ele percebe a necessidade de uma aliança com alguém que compartilhe sua devoção ao Senhor e encontra Jonadab, filho de Recabe, um homem conhecido por sua fidelidade a Deus e seu zelo pela pureza espiritual. Jeú convida Jonadab a encontrá-lo em Samaria, a capital do reino. Durante o encontro, Jeú expõe seu plano de erradicar a idolatria e purificar a nação. Jonadab, reconhecendo a urgência da situação, concorda em apoiar Jeú em sua missão. A aliança entre Jeú e Jonadab é selada com uma cerimônia solene, onde ambos fazem votos de compromisso com a causa da verdadeira adoração. Jonadab compromete-se a ajudar Jeú na identificação e purificação dos adoradores de ídolos, usando sua influência entre o povo. Juntos, Jeú e Jonadab empreendem uma série de reformas. Eles visitam cidades e vilarejos, instruindo o povo sobre a importância da fidelidade a Deus e desafiando práticas corruptas. Os sacerdotes idólatras são confrontados e os altares dedicados a falsos deuses são destruídos. Ao longo do capítulo, Jeú e Jonadab enfrentam oposição de líderes que resistem às mudanças propostas. No entanto, a aliança entre os dois se mostra sólida e eles enfrentam os desafios com determinação, confiando na orientação divina. A narrativa também destaca o impacto da aliança na população. Muitos são influenciados pelo testemunho de Jeú e Jonadab, abandonando práticas idólatras e se voltando para a verdadeira adoração a Deus. Uma atmosfera de renovação espiritual começa a surgir em toda a nação. O capítulo conclui com Jeú e Jonadab planejando os próximos passos de sua missão conjunta. A aliança entre esses dois líderes comprometidos se revela como um elemento crucial na restauração espiritual de Israel, sinalizando uma esperança renovada para o povo que busca sinceramente a face de Deus. O capítulo começa com uma atmosfera tensa em Samaria. Jezabel, a rainha influente e astuta, percebe a ameaça que Jeú representa para seus interesses e a continuidade da adoração a Baal. Determinada a manter seu poder e preservar a idolatria, Jezabel elabora uma trama intricada para desacreditar e desmoralizar Jeú. Jezabel convoca seus conselheiros mais leais para uma reunião secreta, onde discutem estratégias para minar a autoridade de Jeú. Eles planejam difamar sua reputação, espalhando rumores e acusações infundadas sobre sua liderança e caráter. A rainha, conhecida por sua manipulação e engano, instrui seus mensageiros a disseminarem informações falsas sobre supostas ações injustas e traições cometidas por Jeú. Os rumores se espalham rapidamente pela cidade, semeando dúvidas e divisões entre o povo. No entanto, Jeú, ciente das maquinações de Jezabel, permanece firme em sua missão e na busca pela verdadeira adoração. Ele se dirige ao povo, refutando as acusações e esclarecendo os mal-entendidos criados pela rainha. Jeú apela à fidelidade do povo a Deus e à necessidade de permanecerem unidos contra as artimanhas de Jezabel. A trama de Jezabel atinge seu ápice quando ela manipula eventos para levar à morte de um líder proeminente que se opõe a Jeú. Ela usa sua influência para forjar falsas acusações e incitar a população contra o oponente. A execução pública do líder serve como um aviso aos outros que ousam desafiar Jezabel e Jeú. Enquanto a cidade está imersa em tumulto e confusão,
Jeú recebe uma mensagem de um profeta fiel que revela a trama de Jezabel e a punição que aguarda a rainha por seus atos. Jeú, movido pela justiça divina, enfrenta Jezabel com coragem, confrontando-a diante de sua corte e desafiando sua manipulação. O capítulo termina com uma tensão crescente, indicando que a batalha entre Jeú e Jezabel está longe do fim. O destino da nação está pendurado no equilíbrio, enquanto os personagens principais se preparam para os desdobramentos inevitáveis desse confronto de poder e convicção. O capítulo 19 marca o desfecho da história épica de Elias e Eliseu, destacando o impacto duradouro de suas vidas e ministérios na narrativa bíblica e na fé do povo de Israel. Com a ascensão de Elias ao céu, Eliseu emerge como o principal herdeiro do manto profético. O capítulo começa com Eliseu refletindo sobre o legado de seu mentor e a responsabilidade que agora recai sobre ele. Ele carrega consigo não apenas o manto, mas também a missão de continuar a obra de Deus em Israel. A história se desdobra com Eliseu realizando milagres que ecoam os feitos poderosos de Elias. Ele purifica as águas de Jericó, multiplicando o azeite de uma viúva necessitada, e realiza outros milagres que confirmam a presença e o poder de Deus em sua vida. Esses eventos fortalecem a fé do povo e reforçam a autoridade espiritual de Eliseu. O capítulo 19 também explora a relação próxima entre Elias e Eliseu, destacando a importância do mentorado espiritual. Eliseu aprende não apenas com os milagres de Elias, mas também com sua devoção, coragem e intimidade com Deus. A transição suave do manto profético simboliza a continuidade da obra divina e a passagem da tocha espiritual de uma geração para a próxima. Eliseu, consciente da importância de sua missão, busca a orientação constante de Deus em cada passo. Ele enfrenta desafios e testes de fé, mas a presença divina o guia em meio às adversidades. A história destaca a confiança de Elísio no Senhor e sua disposição em permanecer fiel à missão, independentemente das circunstâncias. O capítulo 19 encerra com uma reflexão sobre o legado duradouro de Elias e Eliseu na história de Israel. Suas vidas exemplificam não apenas o poder de Deus manifestado por meio de milagres, mas também a importância da obediência, fidelidade e confiança na jornada espiritual. O povo é incentivado a lembrar e aprender com as experiências desses profetas, reconhecendo que a verdadeira grandeza reside na busca constante da vontade de Deus. O legado de Elias e Eliseu ressoa através das gerações subsequentes, influenciando outros profetas e deixando um impacto duradouro na espiritualidade de Israel. O capítulo 19 encerra a história desses dois notáveis servos de Deus, mas seu legado perdura, inspirando a fé e incentivando a busca pela verdadeira comunhão com o Criador.